Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um vídeo interessante, né? Vocês já ouviram falar da história da mulher arame? Vamos contar um pouquinho desse incrível caso, beleza? Roda a vinheta. Bom, gente querida, desculpa aí, minha voz está um pouco rouca, né? Mas eu vou fazer esse vídeo da melhor maneira possível para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. É bem interessante este caso, espero que vocês nos acompanhem, beleza? O nome da pessoa que está sofrendo dessa incrível condição se chama Noor Saida e ela vive na região da Indonésia. E este caso ele acabou surgindo no ano de 1991. É algo bem interessante e vale a pena vocês conferirem. Bom, este caso ele ficou bastante conhecido e bem estranhamente, né, por muitos médicos, pois algumas pontas de arames começaram a surgir da barriga desta mulher. E isso acabou chamando a atenção, né, de inúmeros especialistas em várias áreas, pois isso acabou simplesmente impressionando a comunidade científica por este caso chamar muito a atenção e ser um pouco diferente, né, de algumas doenças comuns. Então, a partir do ano de 2008, né, seu caso acabou se tornando bastante famoso e ele foi apresentado inclusive em alguns programas televisivos. E muitas pessoas acabaram descrevendo que ela sofria desta incrível condição há cerca de 18 anos. Então, o seu caso supostamente seria bem antigo, né? Tanto que inúmeros especialistas que analisaram ela na época acreditaram que isso estava realmente ocorrendo. Só que após esse estouro midiático, né, e toda a sua fama, ela descreveu que cerca de mais de 4 médicos já analisaram toda a sua estrutura, né? Fizeram inúmeros exames e não encontraram nada que poderia diferenciar o que estava ocorrendo no seu organismo. E se vocês forem analisar, né, na questão ocidental, o seu caso já apareceu inúmeras vezes na internet e muitas pessoas desacreditaram toda essa sua história, que dizem que foi supostamente, né, para ela chamar atenção, para ganhar mídia, para ficar famosa, né? E ela conseguiu isso. Eu vou colocar algumas fotos desta pessoa para que vocês conheçam um pouquinho mais do caso dela. Pois é, como vocês podem perceber, boa parte da região da barriga dela, né, tem inúmeras feridas onde saem supostamente esses arames. É um caso bem curioso, não é? A gente vai desmistificar isso aí. Será que é realmente verdade ou não? Bom, a senhora Noor Saida, ela descreveu, né, para a mídia asiática tudo o que estava ocorrendo com ela durante este período. E ela deixou bem claro que todos esses arames eles simplesmente se desprendiam da sua pele e cresciam, como se fossem unhas, né? Eles se desenvolviam fora do seu organismo. Bom, vocês podem ver nas imagens aí que eu descrevi para vocês que esses supostos arames eles saem teoricamente de dentro para fora, né? E tem essas incríveis feridas. Mas qualquer médico, se for analisar esses machucados aí, você pode perceber que eles foram feitos de fora para dentro. Mas tudo bem, isso a gente já vai ver na sequência. Então, por volta do ano de 2008, a senhora Noor, ela finalmente decidiu ir em um hospital, né, para ser examinada completamente. O hospital se chama Abdul Wahab Sijarani. E, inclusive foi feito alguns exames como de radiografia, né, para identificar da onde que surgem esses supostos metais. E foi identificado, né, nesses exames que esses arames eles mediam cerca de 10 a 20 centímetros e saíam completamente, né, supostamente da sua barriga. Só que algumas suspeitas começaram a aparecer, né, justamente pelos médicos, quando eles começaram a fazer alguns exames muito mais detalhados, né, para identificar a causa desse suposto problema. Foi a partir do momento que um dos médicos decidiu fazer uma espécie de cirurgia para retirar todos esses arames dela, né? Foi a partir daí que ela simplesmente decidiu não fazer o procedimento. Agora, por quê, né? Se você está sofrendo com alguma suposta condição,
por que não fazer uma cirurgia para retirar esses tipos de arames? A partir daí, ela foi submetida a alguns tratamentos muito mais invasivos, porém eles não deram qualquer tipo de resultado. Korban selama 17 tahun. Sepintas Nur Saida, warga Jalan Merdeka 3, Kelurahan Sungai Pinang dalam Samarinda Utara ini seperti orang sehat. Tapi tengok saja perutnya. Wanita lajang ini sebenarnya menderita penyakit aneh sejak tahun 1991 lalu. Dari perutnya keluar belasan kawat. Saya nggak tahu kejadiannya bagaimana, tapi dia 3 hari seminggu lepas. Nah terus bulan berikutnya begitu lagi terus menerus. Tapi berjalan sampai sekian bulan saya itu stop. Nah yang anehnya itu setiap tanggal lahir saya selalu begitu. Terus setiap tahun itu begitu terus. Dokter Aji yang memeriksa kondisi Nur Saida menyatakan belum mengetahui secara pasti jenis penyakit yang dideritanya. Só que a partir daí, a senhora Nor, ela acreditava que a sua cura teria vindo diretamente de Deus. Então ela acreditava muito mais em alguma cura sagrada do que nos procedimentos médicos, né? E ela não é qualquer tipo de pessoa ignorante, tanto que ela é muito bem formada, estudada e fez faculdades. Ela é graduada na Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Malawarman. E ela decidiu também que não iria se casar justamente para não assustar o homem que ela iria, né, se juntar. Só que a partir daí, muitos médicos começaram a desacreditar o seu caso, justamente porque os exames que foram feitos, eles deixaram bem claro que o organismo dela não era capaz de gerar qualquer tipo de metal. Então aí muitas suposições caíram por terra. Mesmo assim, ela acabou criando uma condição dizendo que aquilo era realmente verdade, que aquilo surgia dela, né? Então a partir daí começaram a surgir outras suposições para resolucionar este caso. Um deles era que ela tinha o objetivo simplesmente de ganhar dinheiro, né? Ganhar doações, ficar famosa. Então muitas pessoas desacreditaram do seu caso. E aí surgiram outra situação que ela tinha algum tipo de transtorno psiquiátrico. É basicamente se você criar toda uma farsa diante de alguma coisa e você acreditar que aquilo é real. Isso já existe inúmeros casos, né, que surgiram na internet. Eu já expliquei um aqui que seria aquele lá da menina que tinha olhos de vidro, que saía vidro do olho dela. Pois é bem interessante a gente verificar que o nosso organismo ele não tem a capacidade de gerar qualquer tipo de metal, né, através que ele seja introduzido, né. Então aquilo já é muito bem explicado que aquilo foi teoricamente introduzido de fora para dentro. Pois isso é teoricamente impossível, e foi muito bem descrito que todas aquelas perfurações que tinham na barriga dela, eles exemplificam corretamente, né? Que quando você fura a barriga ou qualquer área do seu corpo, vai gerar algumas alicerações. Então, se fosse de dentro para fora, seria um pouco diferente, né? Justamente porque o corpo ele não reage através de infecções quando ocorre alguma coisa de dentro do teu organismo para fora. Então, quando você insere alguma coisa dentro do seu corpo, vai gerar infecções, que aquilo é o sistema de defesa. É o seu corpo se defendendo contra algum corpo estranho entrando nele. Bom, ainda que este caso seja visualmente impressionante e totalmente realista, né? O fato é que esses arames foram parar no corpo da senhora Nor, que foram muito provavelmente inseridos por ela mesma ou por alguma outra pessoa, com o objetivo principal de ganhar fama e posteriormente dinheiro. Bom, algumas pessoas acreditam que isso tenha sido feito através de alguma forma inconsciente, né? E que posteriormente ela tenha acreditado que esse caso seja realmente verdade. Existem alguns casos que exemplificam que a pessoa que faz esse tipo de procedimento acaba esquecendo que realizou isso e posteriormente acredita que tenha sofrido de alguma condição um pouco diferente do normal. Simplesmente em um estado um pouco alterado da mente, principalmente aquelas pessoas que têm algum tipo de transtorno bipolar. Então a área de psiquiatria pode explicar muito bem isso. Então, através de todos esses exames que foram feitos, né, ele ficou bem curioso que como esses arames não perfuraram o seu intestino ou até mesmo órgãos que são muito importantes para o funcionamento do corpo dela, né? Então, teoricamente, ela sabia muito bem o que estava fazendo. Pois se fosse afetado algum tipo de órgão, poderia ocasionar algumas consequências muito graves, né? Teoricamente, diante deste caso, a gente pode identificar isso que é totalmente uma farsa, muito bem montada e que enganam muitas pessoas, inclusive alguns médicos, que ela sofre de uma doença totalmente inventada, que é um caso, né, que muitas pessoas acabam simplesmente fingindo ter uma doença, sendo que na verdade elas não têm, justamente para ter atenção, cuidados, né, e também fama.
Só que como todo esse ambiente é altamente simulado, né, a pessoa acaba acreditando que ela sofre dessa enfermidade. O que realmente nos leva a acreditar que essa pessoa pode sofrer de algum tipo de transtorno mental, não é mesmo? Imagina você pegar uns arame enfiado em você mesmo e falar que você está doente. Realmente você tem doença realmente psiquiátrica, né? Bom, gente, um caso bem rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma sugestão de algum caso que gostaria que eu apresentasse no canal, deixe nos comentários que posteriormente eu faço um vídeo. Com certeza eu garanto que vocês vão gostar, né? Sempre vou tentar identificar aqui alguns temas bem interessantes para trazer cada vez diferente no canal, para que vocês gostem e nos acompanhem cada vez mais, beleza? Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal e se inscreva para receber as notificações. Siga-me também na página oficial nossa no Facebook, eu tenho Instagram também, as redes sociais, né? Sempre estou respondendo aí os inscritos, sempre quando eu tiver um tempo aí eu sempre converso com pessoas que têm sugestão de temas, né? Então eu estou à disposição aí para vocês sempre que possível, beleza? Então eu queria agradecer aqui, galera, até o próximo vídeo, obrigado, valeu!